Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Esse é nosso primeiro momento assíncrono. Eu estou aqui falando do design de jogos. É claro que essa é uma construção opcional, a gente já tratou isso em aula, então é para quem puder e para quem quiser fazer, porque vocês colocaram no questionário que tem interesse em fazer, pelo menos alguns, tá bem? Então eu trouxe aqui um jogo Lincimate, é um jogo de matemática. Eu criei o contexto da matemática nesse jogo. Mas o jogo Lince é um jogo aberto, é um jogo que tem código aberto, né? Um Creative Commons, por exemplo, que você pode construir com a temática que você quiser. Tá bem? Então dá para trabalhar com arte, dá para fazer dentro do contexto daquilo que nós estamos estudando. Por quê? O objetivo de construir esse jogo é justamente trabalhar algo relacionado ao nosso caminho de estudo, tá bem? Então ele é um board game, é um jogo de tabuleiro, né? Tá aqui o corpo dele, é um jogo analógico. Nesse primeiro momento eu indico a construção de um jogo analógico. Pode ser digital? Pode. Quem conheceu o Scratch ou outro aplicativo, outro software, né, na verdade, que consiga desenvolver um jogo digital, não há problema algum. Dá para fazer também, tá bem? Então, aqui ele funciona como? É com um jogo de cartas, né? E tem um tabuleiro simples, que é um retângulo, que pode ser de qualquer material. Claro que no jogo tem a estética, nós falaremos disso daqui a pouquinho. E a estética é importante, a apresentação do jogo, né? Como é que o participante verá a sua obra. Isso faz diferença. Então, voltando, o jogo Linksemate, ele tem um conjunto de regras como qualquer jogo. A regra é importante, ela faz parte da mecânica de qualquer jogo e serve para os participantes poderem executar as partidas, né? O caminho do jogo. Mesmo que seja individual, é importante que haja um conjunto de regras. Outro ponto importante é vocês estabelecerem espaço para as regras da casa. O que são, né, essas regras da casa? São aquelas regras que os participantes combinam para deixar o jogo personalizado. Na nossa maneira de jogar é assim. E as pessoas mudam um pouco essa mecânica. Isso é importante porque faz com que o jogo pertença realmente aos participantes, né? Faz parte de um dos argumentos do Flau, que é aquilo que nós vimos com o Csikszentmihalyi. A pessoa fica mais entusiasmada em jogar porque é flexível, porque ela pode personalizar e outro tanto de contexto que a gente pode trabalhar nesse sentido das regras da casa, tá bem? Então aqui nós estamos em outro momento, já que é a apresentação de um cartão. Como é que a gente preparou o cartão nesse jogo? Então tem uma pergunta, né, um problema, uma situação problema e uma resposta. No tabuleiro, eu posso trabalhar colocando as perguntas e deixando as respostas na mão dos participantes. E eles vão ter que encontrar, cada um na sua vez, né? Pode ser um jogo com dado, pode ser sem dado. Encontrar o enunciado, a pergunta que combine com a sua resposta. Ou o contrário, a gente coloca as respostas no tabuleiro e distribui as perguntas na mão dos participantes. E eles vão encontrar, então, a resposta que combina com a pergunta que ele tem em mãos. Tá bem? Eu elaborei cerca de 30 perguntas e 30 respostas para esse jogo, mas pode ser mais, pode ser menos, depende do grau de dificuldade e também da disponibilidade de que você quer em relação à amplitude de faixa etária. Pode ser, por exemplo, um jogo que vai de 7 a 15 anos, a gente joga bem com esse modelo de jogo Lince, tá bem? Mas o que tem aqui, né? Agora eu vou passar bem rápido aqui a minha tela, porque na verdade o que tem aqui é um Game Design Document, que é um material para a gente organizar o pensamento, sobretudo quando a gente faz com mais alguém, quando há trocas, né, entre vocês relacionadas a esse desenvolvimento do jogo, é importante que haja esse contexto para que as pessoas não se percam na produção. Então são perguntas simples. O Game Design Document é um objeto profissional, ou seja, os profissionais, os game designers, né, os designers utilizam na produção, os gerentes de projeto também, para que a gente possa trabalhar, né, com todos os conceitos. Nome de jogo, todos os autores, o assunto que o jogo trata, que nem nesse caso é um assunto relacionado ao estudo da arte, ou à escultura, ou é cinema, ou é pintura, ou é intervenção, né, e performance. Os objetivos gerais do jogo, por exemplo, conhecer o modernismo desta perspectiva, ou conhecer a história da escultura grega e romana, né? Ou conhecer o japonismo, por exemplo, na arte. Tudo isso é importante que deixe claro para que todos os desenvolvedores ou membros, né,
dessa equipe multidisciplinar saiba do que se trata, para não fugir desse foco. Aí a gente começa a analisar o jogo. Então, as perguntas servem para a gente responder, caracterizar quem são os participantes, como é que esse jogo funciona, qual a classificação desse jogo. É um jogo de carta, é um jogo de tabuleiro, é um jogo infantil, é um jogo digital, então é um jogo para computador, é um jogo para mobile, para telefone celular e tablet. É isso que a gente começa a organizar a ideia para que todos partam para a busca, para a pesquisa daquele assunto específico, tá bem? Depois o gênero de jogo, né? É um quebra-cabeça, é um board game, é um jogo de tabuleiro, é um jogo de estratégia, é um RPG. Como é que funciona, né, o gênero desse jogo? E o uso de rede. Por exemplo, se for um jogo digital, vai precisar de um programador, né? Ou de algum lugar que é suporte, uma plataforma que suporte esse jogo para o usuário. Até para salvar jogadas, daí por diante. Tá bem? A faixa etária a gente já conversou um pouquinho, e aqui eu conto para vocês um pouquinho de como é que eu desenvolvi o Lince Mate, né? De maneira muito simples, vocês perceberão que a história é uma história que ela flui, né? Ela se desenvolve porque você já sabe que jogo você quer, você conhece mais ou menos a mecânica do jogo, então você só vai contar aqui aquilo que você mesmo já pensou, né? Para deixar organizado. Lembrando, sobretudo porque se houver mais de um desenvolvedor, ele também desenvolva junto com você e vocês dois saibam como ambos pensam, né? Qual é realmente o objetivo do jogo, tá bem? Bom, aqui eu trago um outro documento que pode servir também como organizador do jogo. Se vocês, eu achei aquele documento do Word muito pesado, tem muita coisa para escrever, a gente queria algo mais prático. Então aqui a gente vai trabalhar com uma versão mod, né, para trabalhar os levels designer, quer dizer, o level design ele é a organização das fases do jogo. É isso, né? Um design de níveis, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E o que é um mod? É um jogo modificado, né? É um código para jogo modificado. Por exemplo, aqui eu vou apresentar para vocês um dominó. Então eu estou modificando a estrutura inicial do dominó, que é com as peças em números, e passando para rimas. Então eu estou modificando um jogo que já existe. E aqui eu dou um nome para esse jogo, né? Na verdade, ele se chamaria dominó de rimas, por exemplo. Tá bem? Vocês podem desenhar aqui à vontade, colocar o nome do jogo, fazer a arte do documento de vocês da maneira como vocês quiserem. Até porque esse documento é para organização. O importante é que nós tenhamos o jogo no final do processo, tá bem? Para isso ficar claro. Então aqui a gente trabalha também com a tétrade elementar do Shell. Eu vou colocar uma referência importante para vocês, mostro já, para leitura disso. E a história, todo jogo tem uma história. Onde ele se passa? Qual é o objetivo desse jogo? Né? Como é que ele transformou? Como é que o mod vai alterar a mecânica desse jogo ou o caminho desse jogo? Para quem é esse jogo? Lembrem que muitas coisas a gente já fez lá no GDD, né? No outro documento. Para além, eu já começo a criar nesse modelo as peças. E aí eu trabalho já os conceitos aqui da tétrade, né? Então, história, estética. Estética é a apresentação do jogo. Aqui nós fizemos de maneira muito simples. É um jogo para escola que qualquer um pode ter. É só imprimir. Tá bem? Não exige muito da impressora, pode ser em PB, em preto e branco, pode ser em azul como está, mas se vocês fossem remodelar esse jogo, por exemplo, para arte, vocês podiam trabalhar com as figuras, com obras de arte, com aquilo que é possível para fazer um jogo. Lembrando que existe direito autoral para todo esse contexto, tá bem? Você não pode pegar uma obra de arte e sair imprimindo, mas para o contexto educacional, se deixar claro que não tem fins lucrativos, isso pode. Só não pode copiar muito esse jogo, ou seja, ter várias réplicas e nem haver nenhum tipo de comercialização dele, tá bem? Isso é importante. Existe muita imagem de arte em domínio público e que isso é importante que vocês pesquisem também, tá? Mas nesse contexto agora não precisa, o necessário é que a gente construa os jogos. Nós vamos ver um construído inclusive numa tese de doutoramento, tá?
Então aqui a gente vai desenvolvendo as peças e chega na tecnologia. A tecnologia deste jogo, por exemplo, é muito simples. Por quê? Porque ela é analógica, é a impressão das peças. O board game, nesse caso, ou o jogo de peças, não precisa de tabuleiro. A gente joga com o usuário segurando a mecânica, é o próprio participante quem desenvolve, né? Ele vai colocar a peça na mesa do dominó. Então é isso, é uma mecânica muito simples. Até para ser possível, né, de desenvolver, para não haver nenhum grande feito agora em investimento, tá bem? Aqui a gente mudou um pouquinho, né? Tá passando aqui a jogada 5, lua 6, para mostrar que de repente a gente consegue ligar inclusive aqui liquidificador, abraçadeira, né? Passada, enfim, para contar uma narrativa. Aqui a gente trabalhando com outra história, que foi só um exemplo também para vocês poderem ver. É um paralém, né? Um paralém a gente pode trabalhar com outras mecânicas, ou outras histórias, melhor. O desafio, né? O desafio da gente nesse projeto era programar isso no Scratch, que é bem difícil. E por fim, a mecânica do jogo, né? Como é que ele é realmente efetivado, como é que acontecem as partidas. Porque aí a gente precisa deixar isso muito claro, lembrando que a regra tem que ser flexível, que tem que ter a regra da casa e daí por diante. E aqui fizemos um design de níveis, né? Os objetivos de aprendizagem, lembrando que vocês vão desenvolver um jogo educacional, então ele tem que ter objetivo de aprendizagem. Por exemplo, estudar a questão do cinema na evolução, né? Desde os Lumières até o cinema feito hoje no streaming, por exemplo. Não há problema nenhum, mas a gente precisa deixar isso claro, tá bem? Aí então, para além aqui, a gente tem as metas, vocês podem observar aqui na segunda coluna, as regras do jogo, desafios e recompensas, lembrando que nosso pensamento educacional é sempre em cima dos Eurogames. Eurogame é aquele tipo de jogo que difere de um Wargame. Um Wargame é um jogo de guerra, oriundo do contexto de cenário de guerra. Um Eurogames, que é aquilo que a gente pretende fazer educacionalmente, é um game que ele não elimina ninguém. Ele, na verdade, prefere o jogo colaborativo. A pontuação é que difere, né, a recompensa de um jogador para outro, para que todos possam participar até o final da partida. Tá bem? As ações desse jogo, que cada um tem que fazer. As narrativas. Então, narrativa simples, vocês podem ver que aqui é rima, rime, e por fim aqui nós pediríamos que as pessoas construíssem as suas próprias rimas. Pode ser um dominó em branco, onde o grande desafio, ou o desafio inicial mais complexo, é desenvolver as rimas personalizando o jogo. Né? O participante, ou os participantes de preferência, personalizando o seu próprio jogo. A estética é muito simples, a gente já explicou sobre isso, é só imprimir os cartões e recortar. Não tem muito o que trabalhar. Agora eu posso colocar arte personalizada? Posso fazer arte digital, posso trabalhar com fotografia, posso trabalhar com plotagem. Eu posso personalizar esse dominó da maneira como eu quiser. Dá para fazer muita coisa com ele, né? E aqui, então, a aprendizagem GUI, que é justamente aquilo que vai para além, trabalha com valores e com habilidades, né? Então, houve interação, né? Tem reconhecimento de identidade, ou seja, eu me sinto importante nessa partida, eu sou capaz, né? Eu produzo coisas, eu assumo o risco, eu controlo o risco, eu penso antes de fazer a jogada, né? Se eu estou jogando com um parceiro, eu discuto com ele. Então, eu consigo fazer o agenciamento da partida, resolver os conflitos, superar os desafios, até que eu consolido aqui a aprendizagem. Né? Eu consolido. Então, eu sei dizer, olha, eu estudei nesse jogo a questão da história da arte grega e da arte romana em esculturas, e eu sei dizer a vocês que desde a Vênus de Milo, depois com o trabalho como é que se fala? Em granito e também outros elementos que se começou a representar e as técnicas se desenvolveram e envolve a mitologia. Então, o homem passou a representar um pouco menos a natureza bruta e começou a representar a sua própria cultura. Quer dizer, eu aprendi, né? Eu percorri um caminho em que houve aprendizagem. É esse o sentido de vocês desenvolverem um jogo para isso, tá bom? Eu trouxe um outro exemplo para vocês, que é uma tese de doutoramento, tá? Da Trentin Gomes, eu vou mostrar para vocês depois lá como é que começa essa história. E aqui vocês podem perceber que ela desenvolveu com os alunos
um jogo de baralho que trabalha com obras de arte. Então, ó, obras do futurismo, tanto no verso como na frente da carta. Aí depois aqui já o movimento futurista dá lugar a um outro tipo de movimento, que é o surrealismo. Deixa eu passar bem devagar para vocês poderem ver. Olha que bacana que ficou. Opa, subiu demais. Coisas do PDF, a gente volta lá. Ela desenvolveu um tabuleiro também, então aqui vocês podem encontrar toda a mecânica desse jogo. Né? Então, é um jogo hibridizado, tem QR Code, vocês podem perceber aqui ó, a leitura de QR Codes, que é importante. Tem um dado estilizado que define as jogadas, quer dizer, um jogo mais complexo, mais elaborado, mais ligado de maneira estreita com a arte. É o estudo do que a gente está fazendo em pintura, por exemplo. Tá bem? E aí, a apresentação dessas cartas, a apresentação da estética desse material é muito interessante. Vocês conseguem ver os alunos da professora, né, no momento da partida, o que é muito importante aqui, a disposição do tabuleiro que eles criaram. Então, é um jogo também que pode ser um tabuleiro impresso, ou a pop art aparecendo aqui, né? É bem bacana. O desenvolvimento, aqui é o que a gente estava vendo, ó, o futurismo, depois o surrealismo e a qualidade desse material. É nesse sentido que a gente precisa conceber um jogo. Claro, eu posso plotar essas imagens desse início e trabalhar só com os dizeres, né? Então vamos ler aqui, ó. Então ele está dizendo aqui, ó, Dinamismo de um ciclista, de 1913, de Umberto Botini, né, Automóvel Correndo, de 1913, de Giacomo Balla. Aí os objetos não se esgotam no contorno. Tá vendo qual que ele está tentando trabalhar com o futurismo aqui? Esta é uma obra em que o objeto parece que ele ocupa o espaço inteiro, ele nunca termina. Né? Um objeto que é um carro que é futurista, é um carro que a gente não consegue saber onde começa, onde termina, por exemplo, né? Na ideia desse artista. Aí a gente vai para o surrealismo, vai ter uma outra explicação aqui sobre o surrealismo. A mesma coisa em relação à pop art, tá? Nesse caso da pop art, ela não colocou, mas eu vou colocar aqui o Andy Warhol, por exemplo. Ele queria fazer crítica ao consumo exacerbado e aos ícones, então ele faz a pop art com a Coca-Cola, com a Marilyn Monroe e daí por diante. E a gente pode remixar tudo isso também para além, tá bom? Então, essa tese de doutoramento é da Trentini Gomes, a gente vai pegar aqui da Silvia, tá bem? Então, ela trabalha jogo de cartas adaptável ao mod, a gente já estudou sobre isso, é um jogo modificado, né? E contextualizável, ou seja, ele é personalizado pelos jogadores, pelos participantes, tudo que a gente estudou nos outros temas, tá bem? Para a interpretação do ensino para interpretação de imagens no ensino de artes virtuais, ou seja, o texto imagético. É esse o objetivo desse jogo, tá bem? É uma tese de doutoramento lá da PUC, eu conheço o orientador da Silvia, e tem bastante tradição no desenvolvimento de jogos. Então aqui vocês podem vir com calma, né? Buscar quais elementos do material da Silvia de pesquisa são interessantes para a construção dos jogos de vocês. Mas, sobretudo, partam de uma construção simples, de um mod de tabuleiro, um mod de cartas, ou se vocês quiserem usar o digital, nós falamos sobre isso, podem fazer também. Construam um documento simples e já partam para a estética, para a mecânica do jogo, para o conjunto de regras, para a história, e aí vocês vão enviando para mim, tá bom? Eu vou deixar um endereço de e-mail para vocês poderem passar os projetos para mim, ou as fotografias do jogo, tirarem as dúvidas, e vocês podem pedir também para que a gente converse 20 minutos, meia hora, com cada equipe, a gente marca um horário que a equipe possa, para a gente poder conversar sobre o desenvolvimento dos jogos de vocês, tá bem? Não tenho dúvida que será um caminho de aprendizagem muito produtivo, é muito bacana desenvolver jogos. Para o futuro profissional é incrível, porque existe uma infinidade de possibilidades. Hoje tem grandes escritores de revistas especializadas em jogos, produtores de eventos em relação a isso, empresários, desenvolvedores de jogos para grandes empresas e inclusive startups que fazem o desenvolvimento de jogos no cotidiano, tá bem? No cotidiano social, com histórias de investimento que se recuperaram em 1 ano, 2 anos, você já tem praticamente o investimento todo recuperado e a empresa já passa a dar lucro.
Fora que é muito prazeroso, né? Sobretudo jogos educacionais, os Eurogames, tá bem? Ó, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou deixar tudo disposto no Que é Mágico, da maneira mais, da melhor, né? Ou da mais explícita possível na explicação. E o que vocês tiverem dúvida, vocês vão conversando comigo, tá bom? Obrigado por virem para esse primeiro momento assíncrono e a gente se encontra na aula. Tchau, tchau.